Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então eu estou aqui no meio do meu projeto, no meio de uma outra aula que eu estou planejando e eu fiz uma gravação aqui a respeito de resistor shunt. Eu resolvi fazer uma aula um pouco mais simples porque esse projeto aqui vai gastar mais tempo e eu quero caprichar, que vai ser a respeito de como funciona um controlador PID. Então essa aula aqui a respeito de PID vai ficar mais para frente, mas hoje a gente vai ver então a respeito de resistor shunt. Resistor shunt é um resistor utilizado para medir corrente. Ele tem algumas características, alguns cuidados que a gente precisa tomar, principalmente na hora de escolher o shunt e como eu vou montar ele no meu circuito. Algumas técnicas são cruciais para que você tenha uma boa medida de corrente. Então, vem aqui comigo com o computador, vamos aprender como utilizar um resistor shunt. Vem comigo. Muito bom, pessoal. Então hoje a gente vai falar a respeito de resistor shunt. Resistor shunt nada mais é do que um resistor mais ou menos comum utilizado para medir corrente. Então, como que eu vou medir corrente com esse resistor? Eu vou colocar ele em série com a minha carga. Então aqui nesse circuito simplificado, nós temos uma fonte de energia, está fornecendo energia, está fornecendo tensão e corrente para uma determinada carga. Vamos supor que eu não tenho como saber qual que é a corrente que está saindo dessa fonte, ou eu quero verificar qual que é a corrente dessa fonte, ter um duplo cheque, alguma coisa do tipo. Eu quero fazer uma medida para ter essa corrente, essa medida de corrente mais real, mais palpável. Então o que eu faço? Um dos métodos é você colocar um resistor entre a fonte e a carga. Dessa forma, a corrente que vai chegar até a carga vai passar pelo resistor. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma queda de tensão em cima desse resistor e a gente vai fazer então o que? A gente vai medir a tensão em cima desse resistor e eu sei qual é o valor desse resistor. E aí eu aplico a minha lei de Ohm. Eu sei a tensão, eu sei a resistência, divido um pelo outro e aí eu vou obter a corrente. Essa é a corrente que está passando pelo resistor e, consequentemente, é a mesma corrente que está passando pela carga. Porém, esse método já dá para perceber aqui, se você é um pouco mais familiarizado com a lei de Ohm, você vai perceber aqui que ele tem uns pontos ruins, porque eu estou inserindo algo no meu circuito, Então, o meu circuito que antes era somente a fonte e a carga, agora eu estou colocando mais um resistor. E um resistor também é uma carga, ele também vai dissipar potência, ele também vai diminuir a corrente desse meu circuito, então ele está afetando de certa forma o meu circuito e eu preciso minimizar esses impactos. Falando a respeito da resistência, a resistência precisa ser a mínima possível, porque com isso eu vou minimizar o efeito da resistência total do circuito. Eu vou adicionar muito pouca resistência naquele meu circuito. Outro ponto, eu preciso utilizar um resistor bem preciso. Esse ponto aqui ele é mais relativo à medida de tensão, porque se você não tem um resistor muito bom, vamos supor um resistor de 5 ou 10%, a resistência desse shunt vai ser um pouco desconhecida, porque normalmente utiliza-se resistores shunts abaixo de 1 ohm, de 1 ohm para baixo. E aí o que você não é todo mundo que tem um miliohmímetro, porque um multímetro normal já não mede tão bem resistores muito baixos. E aí qual que vai ser o problema? Você vai ter que confiar naquilo que o fabricante está te dizendo. Então para você confiar, quanto mais preciso, melhor. Então se você tem um resistor de 10 miliohms, não é legal que ele seja de 12 ou de 15, ou até mesmo menor. Então ele tem que ser realmente 10 miliohms, mais ou menos 1%. Isso vai te ajudar no cálculo e o seu cálculo, o resultado desse cálculo vai ser muito mais confiável. Além disso, você precisa escolher bem o shunt em relação à corrente total do circuito. Então vamos supor, se você está colocando um shunt num circuito que vai consumir 10 watts, ele vai passar uma certa corrente por esse shunt ali, relativo aos 10 watts e aquela corrente. Então a corrente que passa por ele, você tem que fazer a conta do PVI. A potência é a tensão vezes a corrente.
faça essa conta de qual vai ser a potência que esse shunt vai dissipar e escolha um shunt adequado. Aqui nesse slide nós temos vários exemplos de shunt que a gente encontra no mercado e tem vários e vários tipos. Esses dois da esquerda são shunts de alta corrente, dá para ver aqui, né, um 30, é um cara de 30 ampere. Esse outro aqui de cima provavelmente é algo semelhante. Já esses outros shunts aqui da direita, né, o central e os da direita aqui já são shunts de corrente menor. Então, você tem que escolher um shunt adequado para a corrente e ele vai ter que dissipar aquela potência que ele vai, digamos assim, consumir de forma adequada também. E a gente também tem vários tipos, não só de terminais, né, mas também em SMD. Aqui eu coloquei um exemplo só, mas tem vários outros tipos de SMD. Você pode utilizar até mesmo algum SMD um pouco mais simples. Você pode utilizar um resistor de meio ohm, talvez até um pouco mais baixo, 200, 100 miliohms. Você não precisa ter uma dissipação de potência muito grande, então um resistorzinho SMD vai funcionar muito bem para você. Outra alternativa são fios, utilizar um próprio fio de cobre, porque o fio de cobre tem uma resistência muito baixa, né? Então ele vai funcionar muito bem como shunt. Aí eu vou ter uma pequena queda de tensão entre os terminais e aí já é o suficiente para eu conseguir medir a corrente que está passando por esse fio. Mas como que eu vou saber qual que é a resistência de um fio? Aí a gente utiliza a fórmula da resistividade. Utilizar um fio como o shunt, a gente pode fazer o cálculo da resistência total, que seria o R, utilizando os outros valores, né, que seria a resistividade, o comprimento e a área. A área é a seção transversal ali, né? Então a gente tem que pegar aquela seção e converter para metros quadrados aqui. Geralmente são em milímetros quadrados o diâmetro do fio. O comprimento do fio, já o nome diz, né, o quanto de fio você está utilizando. E a resistividade varia conforme o material. Eu deixei aqui uma tabelinha aqui do lado, também está lá na Wikipedia, de onde eu tirei. Essa resistividade tem um valor para cada tipo de material. Então o fio geralmente que nós utilizamos é de cobre. Então você pode utilizar esse valor aqui que está indicado na tabela e calcula qual que vai ser a sua resistência. Essa é uma forma bem simples, ela tem alguns problemas que você vai ter que confiar que aquele material é um material puro e que você está fazendo as medidas corretas, né? Não só de comprimento, mas também de área. Então ela tem um pouco de imprecisão ali, mas se você não conseguir achar o resistor shunt mais adequado, dependendo, utilizar um fio pode ser uma boa saída para o seu projeto. Um ponto que é pouco falado a respeito de shunts é quais são os cuidados que nós temos que ter no projeto de uma PCB. Então, por exemplo, se você está utilizando um shunt SMD ou até mesmo um shunt que tenha terminais, mas está colocado em uma PCB, é muito importante você se atentar a dois pontos principais, que é o tamanho da trilha, ou seja, de quando ele sai do shunt e vai até o amplificador, porque o sinal do shunt precisa ser amplificado. Nós estamos falando de milivolts, né? Esses milivolts precisam ser amplificados para eu conseguir fazer algum trabalho com ele, num microprocessador, algum tipo de lógica. Esse tamanho de trilha importa muito porque se eu utilizar tamanhos de trilhas diferentes, como eu estou falando de miliohms, essa trilha já vai influenciar no valor geral da minha medida. Enquanto eu poderia ter vamos supor, uma medida aqui de 11 milivolts, aqui eu vou ter uma medida de 13, 15 milivolts, porque a minha resistência adicional aqui da trilha influenciou na minha medida. Outro ponto que é importante também a gente tomar cuidado é como que eu saio com a trilha do pad, né, da ilha do meu SMD, né, do meu shunt. O certo é você utilizar o método Kelvin, que é você colocar no centro do pad essa trilha derivando, indo para o amplificador. Esse método ele é melhor do que você utilizar o pad, porque você vai minimizar as resistências parasitas, a corrente que vai estar passando pelo shunt não vai influenciar tanto na resistência aqui. Existem
alguns poréns aqui, alguma indutância parasita também. Eu vou fazer uma aula só a respeito desse método Kelvin mais para frente, porque ele é utilizado também para outras aplicações, né? Fazer um miliomímetro, né? Fazer umas medidas diferentes. O que a gente tem que memorizar aqui, como que eu vou fazer o projeto da minha PCB. Faça utilizando essa tomada de tensão pelo centro do PCB, pelo centro da minha ilha. Isso já vai ser muito mais eficaz do que pegar aqui pela lateral, né? do meu terminal, ou até mesmo em outros pontos da trilha. Aí você vai estar realmente ferrando com a medida, né? O ideal é você sempre pegar aqui pelo centro. Agora, falando do tratamento do sinal, é legal a gente utilizar um amp-op próprio, né? Não que seja impossível você utilizar um amp-op comum para fazer o tratamento e a amplificação do sinal, mas já existem no mercado diversos amp-ops próprios para medida de corrente. Um deles é esse INA 199, que eu coloquei aqui como exemplo. Ele já tem alguns resistores já internos, e aí eu vou colocar apenas uma tensão de referência para ele amplificar o meu sinal do jeito que eu quiser. Ele tem poucos terminais, né? Então ele tem um tamanho compacto, eu consigo colocar ele perto do meu shunt. Então tem vários fatores que contam a favor. O fato de eu não precisar de resistores externos, isso me facilita na hora de fazer o projeto das trilhas. São vários desses fatores que contam a favor de uma escolha de um amp-op próprio para medida de corrente, né? Porque daí eu não vou precisar utilizar esses resistores, eu vou conseguir fazer uma trilha melhor, ele tem uma tolerância a ruído melhor, ele tem os seus outros parâmetros melhores. Então são vários e vários fatores que ele vai me ajudar nessa medida de corrente. Um outro ponto de atenção é que você pode estar medindo corrente numa trilha que está passando corrente ruidosa. Vamos supor, uma fonte chaveada. A fonte chaveada que está ali, tem uma tensão sendo chaveada por um MOSFET, um indutor carregando, descarregando, né, em cima de um outro capacitor. Então isso gera ruído, isso gera, digamos assim, uma interferência na minha medida. Então você precisa colocar um filtro, que é esse filtro aqui que está destacado em amarelo, que é uma proposta da própria Texas, né? A Texas que fabrica o INA 199, para você eliminar esse ruído de modo comum aqui através desses resistores e capacitor aqui. Cada um desses amp-ops de medida de corrente oferece o seu próprio método de filtragem, né? Mas a maioria deles vai fazer algo parecido com isso aqui. Uns outros vão colocar um capacitor em cada uma dos terminais aqui também. Aí tem um método para você escolher quais são os valores mais adequados para essas resistências e esses capacitores. Mas o ponto de atenção aqui fique atento se você está colocando essa medida de shunt em um circuito que é chaveado, um circuito que você sabe que tem possibilidade de ter ruído. Insira esse filtro. Não vai te consumir em muitas coisas, né, em muitos componentes, e vai eliminar uma possível dor de cabeça na medida da corrente. Um medidor sem um filtro adequado pode fazer com que você tenha um shift, né? Você tenha uma elevação de sinal ali sem querer, né? Você acha que está medindo ali 2 A, mas na verdade está ali 1.7, 1.8 ou algo parecido. E aí você acha que pode ser, é o shunt que está ruim, é o meu amp-op que está ruim, sei lá, a trilha que não está legal, mas na verdade você tem um sinal já ruidoso por natureza, e aí você precisa colocar um filtro para melhorar essa medida. Então, para terminar essa aula, fica o ponto de atenção. Faça bem os cálculos de corrente que vai passar por esse shunt, qual é a potência que ele vai dissipar. Fique atento à precisão, então você precisa escolher um shunt que tenha uma precisão boa, adequada com aquela tensão que vai ser medida. Além disso, se ele for em uma PCB, tome cuidado em como fazer as trilhas que saem do shunt até o seu amplificador. Espero que tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, escrevam aí abaixo. Teria o prazer em responder e te ajudar também. Um abraço, até o próximo vídeo.